Oiê, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Para fundamentar as nossas discussões de hoje, ainda sobre o texto literário infanto-juvenil, começa o nosso momento, as nossas discussões, com duas citações. A primeira deste livro aqui, do Esa Pound, A ABC da Literatura, que na página 35 o escritor diz assim: literatura é linguagem carregada de significado. Em seguida diz, literatura é novidade, que permanece novidade. Como essa linguagem carregada de significados que se faz novidade por ser novidade, se associa ao caráter simbólico, ao caráter de construir símbolos e propiciar aí essa distância entre mundos e símbolos e seres. Pensando nisso, é que eu trago a segunda referência, a segunda citação deste livro aqui, Literatura, Ontem, Hoje, Amanhã, da Marisa Lajolo, em que a estudiosa diz o seguinte: literatura pode ser entendida como resultado de um uso especial da linguagem, que por meio de diferentes recursos, sugere o arbitrário da significação, a fragilidade da aliança entre o ser e o nome. E no limite, ela encena a irredutibilidade, a permeabilidade de cada ser, pois participa de uma das propriedades da linguagem, a capacidade de simbolizar, e de simbolizando, afirmar e negar a distância entre o ser e o mundo, dos símbolos e dos seres simbolizados. Essas duas citações fundamentam, a nossa aula de hoje, o nosso momento, o nosso encontro, porque nós veremos como duas escritoras brasileiras premiadas, uma internacional e a outra nacionalmente, fazem da literatura, do texto literário, essa linguagem que significa, essa linguagem carregada de significado e da novidade que que se faz novidade, a capacidade de simbolizar e de propiciar aí os leitores encontros altamente significativos para compreender tanto o mundo como a sua própria realidade. A primeira escritora é a Lígia Bojunga, com este livro, A Casa da Madrinha, publicado em 1978, e o segundo livro é este daqui, Filho de Pinguço, de 1983, de Alcene Ribeiro Leite, e a partir de uma temática comum, o alcoolismo, a vida desestruturalizada, desestrutural, de uma criança, as escritoras tecem caminhos tão diversos, tão diferentes e altamente significativos e simbólicos para os leitores que se propõem, os leitores mirins e adultos de seus textos. Bom, conforme nós vimos na nossa aula, no nosso momento da semana passada, a literatura infantil tem ali em Lobato uma mudança de perspectiva. E é interessante perceber que essas duas autoras, elas fazem parte também de um novo momento da literatura infantil, que nós vimos na semana passada, o pós-lobatiano, da década de 70, década de 80, que tem uma visão e principalmente uma conotação diferente, e nós trataremos disso na aula de hoje. Mas voltando ao que eu tinha mencionado, Lobato traz essa novidade para a literatura, que é a inserção da fantasia, que é a inserção de uma linguagem e de um dizer mais próximo da criança, da fala da criança. Além disso, ele traz personagens que são sempre fixos em todas as suas obras, nós abordaremos um pouquinho disso hoje também, e principalmente ele relaciona a questão do folclore, dos contos de fadas, da fantasia, a esse universo infantil. Bom, no livro Literatura Infantil, Uma Nova Outra História, as pesquisadoras Marisa Lajolo e Regina Zilberman, elas afirmam que o sítio é um mundo independente e autossuficiente. E é esse o outro grande achado do primeiro grande autor para a infância brasileira. Isto porque não se pode situá-lo em alguma geografia regional ou local, o máximo que se pode dizer é que ele fica no Brasil, embora também se possa dizer que ele é o Brasil. E as personagens que perfilam nas suas histórias, e compreendem as demais histórias publicadas e escritas por Monteiro Lobato, elas são permanentes. Isto é, o núcleo de seres, de personagens humanos e não humanos, são exibidos nas páginas de cada livro, como um
elenco inalterável dessas obras em que se destinam ao público infantil. É interessante perceber, e as escritoras reforçam essa questão, de que a sistemática adotada por Monteiro Lobato mostra-se já desde o começo muito útil, né? Por quê? Porque tal como ocorre nas histórias em série, como as que nós conhecemos da televisão, das revistas em quadrinho, o escritor ele repete as personagens de um modo que não precisa criar personagens, inventar novos indivíduos originais em cada nova história. E isso é que faz as histórias darem certo. E elas dão certo por uma razão, porque elas revelam desde o começo esse espírito aventureiro, elas fazem essa adesão a essas atividades desafiadoras, essas aventuras que estão disponíveis para o que der e vier. Então eu tenho as mesmas personagens aventureiras dispostas a enfrentar todas essas questões que lhes são intrínsecas, que lhes cerceiam, né? Então as personagens, por serem as mesmas em todas as histórias, tanto as humanas quanto as não humanas, elas trazem consigo essa personalidade desses heróis tradicionais, aqueles que habitam os mitos, as lendas, os contos folclóricos, as epopeias. Em outras palavras, nós podemos dizer que todas as narrativas ouvidas desde pequenos, né, são reencontradas não apenas na literatura, né, mas nos diversos meios de comunicação e são colocadas pelo escritor nos seus textos. Então, essa também foi uma outra contribuição que o Monteiro Lobato trouxe ao cenário da literatura infantil e juvenil. E ao atribuir esses atributos às personagens, né, o autor ele particulariza cada uma delas, garantindo assim a unidade de suas obras. Se nós formos pensar em todo esse contexto, né, nós temos mais uma novidade dentro desse cenário da literatura infanto-juvenil trazida, né, pelo Monteiro Lobato, além de tudo aquilo que nós já conversamos na semana passada. Só que é interessante observar que depois de 1944, com a publicação do livro Os 12 Trabalhos de Hércules, né, que foi a obra derradeira aí do Monteiro Lobato, nós percebemos que os escritores que vieram depois desse período de 1944 não fundamentaram, não se basearam, não se inspiraram nessa literatura para a criança, pensada na criança, escrita para a criança, e também não levaram em consideração, na grande maioria, todas essas questões da fantasia, todo esse universo que o Monteiro Lobato trouxe, né? E as escritoras, a Marisa Lajolo e a Regina Zilberman, mencionam que a literatura infantil deste período pós, né, Monteiro Lobato, 1944, a última obra do escritor, não ia bem, porque faltava ali literalmente a centelha da imaginação que animou a escrita desses escritores, né? E principalmente de Monteiro Lobato. E somente no final da década de 60, em 1969, com a publicação da revista Recreio e o reconhecimento de escritores infanto-juvenis, né? E principalmente com a lei da reforma do ensino, que a venda de livros começou a aumentar e a literatura infantil e juvenil ganhou novo fôlego e novos ares. E a respeito disso, né, desse tempo, e principalmente desse novo olhar, desse novo ar, né, que a literatura infantil ganha na década de 70, 80, a Laura Sandrone menciona aqui, né, a partir dos anos 70, notam-se algumas modificações nesse quadro, que vai se alterando no sentido de uma grande diversificação da produção, com o aparecimento de novos autores para atender ao crescimento deste público leitor provocado pela lei da reforma do ensino, que obrigava a adoção de livros de autores brasileiros nas escolas de primeiro grau. Mais uma vez, né, como nós já vimos, a literatura infantil atrelada à escola, atrelada ao mercado. E essa reforma, juntamente com essa ascensão de escritores escrevendo e pensando a literatura infantil, nós temos um período que marca a trajetória da literatura infantil e juvenil no país, que é a década de 70, que é a década de 80, que além, né, de corresponder e responder a esse mercado, a essa legislação educacional, a esse olhar, né,
eles trazem uma nova perspectiva, que é a literatura como meio de denúncia, que é a literatura como território, né, contestado, que vai trazer aí novos olhares e principalmente novos temas para discutir literatura. Ainda sobre esse período, né, Marisa Lajolo e Regina Zilberman dizem que as alterações significativas ocorreram justamente na década de 70, né, quando se adotaram duas medidas inovadoras. Quais foram essas medidas? Primeiramente, a valorização desses escritores contemporâneos e não necessariamente canônicos. Aqui nós temos uma distinção muito importante, né? A valorização desses escritores que não figuravam, né, e perfilavam dentro da literatura canônica, que estimulou aí a presença em sala de aula de obras literárias, liberando aí os professores desse uso exclusivo do livro didático. Aqui nós podemos até fazer algumas contestações, né? Será que o livro didático ainda não é um caráter e não tem um caráter prescritivo dentro da sala de aula? Mas enfim, esses dois movimentos, né, que é a reforma do ensino e a valorização desses escritores, propiciou aí um novo cenário, uma nova perspectiva para a literatura infantil e juvenil brasileira. E a tríade livro, conforme eu já disse, né, escola, mercado e livro, ela se intensifica neste momento, estreitando ainda mais as suas relações e juntamente, né, com a criação em 1973 do Clube do Livro da Editora Abril, o reconhecimento dos ilustradores como coautores de livros infantis e o surgimento da primeira revista eletrônica especializada em literatura infantil e juvenil, além dessas premiações nacionais e internacionais de escritores, movimentaram e instigaram este novo período da literatura que, como nós estudamos na aula passada, é o período pós-lobatiano. No entanto, nós chamamos a atenção, né, que os escritores deste período, eles começaram a se destacar na mesma época por elegerem um caminho diferente. Eles se enveredaram por questões pouco discutidas, pouco características da literatura infantil e juvenil até então. E é interessante perceber, né, que eles trataram de contrariar esse panorama vigente. Por quê? Por três aspectos. Primeiro, porque eles propuseram uma literatura de contestação, mesmo quando, né, durante os anos 70, nós pensamos que o país passava pela questão da ditadura, por esse processo de repressão política. Em segundo, por preferirem dialogar diretamente com o leitor criança, então, além de trazer uma literatura de contestação, de denúncia, os escritores, né, deste período começaram a dialogar diretamente com a criança, com o seu destinatário, né, por excelência, e também proporcionaram a ele novas formas de narrar e lidar com a tradição, dentro da qual os adultos tinham feito sua formação. E se nós pensarmos nisso dentro da sala de aula, ocasionou algumas turbulências, né? Por quê? Porque os professores não estavam acostumados, não tiveram isso em sua formação. Então, a literatura infanto-juvenil desse momento também causou, né? E foi um período e mostrou-se uma literatura de contestação justamente por isso. E a Regina Zilberman e a Lajolo, como eu já reiterei algumas vezes, dentro do livro, né, Literatura Infantil, uma outra nova história, né, elas reiteram que durante a década de 70 foi como se a literatura infantil brasileira começasse a recontar a sua história, rejeitando o que a antecedeu e recusando esses mecanismos simplórios de inserção e aceitação social. Graças a essa empreitada da literatura de contestação, de aproximação da linguagem da criança, né, ela ganhou sem bargalhar espaço na escola e espaço com o público leitor. E a recompensa, segundo as autoras, é o crescimento qualitativo que as obras, que os escritores têm neste momento, que coloca a literatura infantil e juvenil num cenário, num patamar muito invejável. E se nós formos pensar, nós temos grandes nomes da literatura neste momento. Um deles, a Ana Maria Machado, ela já sinalizava nessa virada dos anos 70, né, para o 80,
que a literatura infantil não é apenas e não é espaço de insubordinação contra o sistema, né? Ela revela igualmente, né, que essa hora era uma hora de se fazer uma nova história para a literatura infantil. Essa história meio ao contrário, porque ela se dava no surgimento ao que a literatura melhor fornecia até então e tinha dessa mesma proporção, né, o objetivo de procurar, de traçar, de delinear novos rumos, novos caminhos. E nós precisamos voltar um pouquinho, porque além da Ana Maria Machado, nós temos outros grandes nomes e é interessante perceber no livro, eu até citei para vocês na semana passada, né, do dicionário que a Nelly Novaes Coelho faz, ela marca esse novo período que nós estamos dialogando e conversando da década de 70, mas uma publicação anterior a isso também já movimentou, que foi a publicação do Ziraldo, com o livro Flicts, de 1969. Dentro deste livro, o autor ele vai desvelar uma nova face do seu ser enquanto artista, e Flicts é primeiramente um livro sobre as cores. Olha que interessante, olha como que ele faz essa questão, né? Como se destaca na própria abertura do livro, em que o narrador ele se refere a essa personalidade do vermelho, do amarelo, do azul, designados com letras maiúsculas, né? Para fim de verificar e de reforçar que são substantivos e não adjetivos, e é em Flicts, né, que nós temos um texto sobre a exclusão, um texto sobre o excluído, em que o protagonista do livro, né, não encontra um lugar para ele, e ele menciona: não existe no mundo nada que seja Flicts, visto que na década de 60 a sociedade brasileira dividia-se de um lado pela influência dos meios da cultura de massa produzidos sobretudo nos Estados Unidos, sendo os cartoons oriundos da Walt Disney um dos maiores e principais esteios da dominação cultural, e de outro, a aspiração à manifestação de uma arte autenticamente nacional, voltada à expressão dos problemas do país. Então, neste livro, Ziraldo ele opta por um caminho original e único, ele cria histórias em quadrinhos nos moldes da indústria cultural mais avançada daquele momento, conferindo, né, a este enredo um tom brasileiro, não apenas pelas forças das personagens escolhidas, mas também porque elas se movem nesse cenário reconhecido pelos leitores, que é a Mata do Fundão, com características locais, totalmente atual e divertido. Então, este livro do Ziraldo ali, né, no final dos anos 60, já traz essa literatura de denúncia, essa literatura de contestação, por abordar um excluído e trazer todas essas características da realidade brasileira, de temas brasileiros, desse cenário que é reconhecido pelos leitores. Então, é uma obra que marca aí, que está bem no limite desta divisão. E é até interessante pensar, né? Porque a Nelly Novaes Coelho não a mencionou, ou melhor, não marcou esse período como pós-lobatiano a partir de 1969, né? Tem alguns estudiosos que preferem dizer que a escritora talvez, a pesquisadora, talvez tenha preferido usar datas redondas, né, para marcar. E aí tem uma outra discussão que nós precisamos trazer, né? A literatura, ela não é prescritiva nesse sentido. Nós sabemos que as divisões elas são feitas por uma questão didática, né? Mas a literatura ela está na confluência de todos esses períodos. Bom, mencionadas essas questões e pontuado, né, a presença da obra Flicts, para Lajolo e Zilberman, nós trazemos agora uma outra escritora, que é a que nós vamos analisar, que é a Lígia Bojunga. A Lígia Bojunga, ela trouxe para a literatura infantil esse desvendamento do universo interior da criança, por esse ter um conteúdo próprio, com imagens e aspirações. Os livros da escritora preferem focar o mundo interior da criança para dar vazão às fantasias. Isso é muito importante, né? Como que o que a criança sente, vivencia, né, e experiencia ganha por meio da fantasia novas conotações, novas percepções.
E todas essas vazões, elas são compostas de vontades irrealizadas, reprimidas, recebidas de fora e motivadas por uma ânsia, por um desejo de libertação. Então, além da Ana Maria, do Ziraldo que eu trouxe, na aula de hoje nós falaremos dessas duas escritoras, a Lígia Bojung e a Alciene Ribeiro, que fazem parte desse período pós-lobatiano e que têm maneiras distintas, né, de utilizar, de conceber a linguagem, né, como espaço, como momento de novidade e de simbolização. E de simbolizando, como diz Marisa Lajolo na citação que eu iniciei a nossa discussão, possibilitar essa capacidade de refletir sobre o eu, o outro e o mundo. Bom, pensando em Lígia Bojung, então, que é uma escritora que faz parte desse período, o maior reconhecimento da escritora veio quando ela foi premiada, né, com a medalha Hans Christian Andersen em 1982 pelo conjunto da obra, que na época era um total de 6 livros, Os Colegas, publicado em 72, Angélica, publicado em 75, A Bolsa Amarela, de 76, talvez um dos mais conhecidos da escritora, né? A Casa da Madrinha, de 78, Corda Bamba, de 79 e O Sofá Estampado, de 80. Então, a obra da escritora, né, nas palavras da pesquisadora Edith Araújo, elas se voltam para este leitor, busca inseri-los dentro deste mundo, servindo-se do lúdico, da fantasia, do humor, da linguagem inovadora e da poética para levá-los, para conduzi-los a uma reflexão, a um olhar crítico que contribui para a sua própria formação. Então é interessante perceber como que a escritora, ela trilha esse caminho de colocar os seres, né, os infantes diante desses contextos e de como por meio da fantasia eles se encorajam para se formar, para se perceber diante dessa sociedade e ao mesmo tempo buscar aí a sua libertação. Nas obras da escritora, né, não há lição de moral, não há autoritarismo, mas sim um encontro do leitor com as perdas, com a miséria, com a pobreza, com a exclusão, com o medo. Ou seja, né, todos esses dissabores do mundo são postos nos seus textos, nas suas obras, como forma de formar a criança e ao mesmo tempo libertá-la de todos esses enclausuramentos, porque propiciam a criança, né, esse contato, essa realidade com que a cerceia, imbuída dessa exploração da fantasia, do simbólico, desses elementos fantásticos, como nós podemos encontrar no livro A Casa da Madrinha, por exemplo, no Pavão, no Cavalo A, na Gata da Capa e entre outros personagens que caracterizam e perfilam aí nas suas obras infanto-juvenis. Falando agora especificamente do livro A Casa da Madrinha, que é o primeiro que nós analisaremos nesse estudo, nesse processo comparativo, né, que nos propomos e como foi dito para vocês na aula anterior, A Casa da Madrinha foi uma obra publicada em 1978 e nela nós nos deparamos com a história de Alexandre, um garoto que vivia na periferia do Rio de Janeiro, que desde cedo se viu obrigado a trabalhar e principalmente ajudar dentro de casa, vivia numa família totalmente desestruturada, em que a figura, né, de maior respeito e admiração era do irmão Augusto, visto que o pai era um alcoólatra, a mãe e as irmãs trabalhavam demais, e além de todo esse contexto familiar desestruturado, né, ele também é estereotipado na escola, ele depara-se com essa disputa por um espaço, visto que os lucros começam a diminuir nas areias da praia de Copacabana e da praia de Ipanema, e movido pelo desejo, né, despertado pelo seu irmão, Augusto, ao falar sobre a Casa da Madrinha e tudo o que tinha lá, todo o seu desejo enquanto ser humano, comida, bem-estar, tranquilidade, afetividade, né, ele é movido a buscar esta Casa da Madrinha, esse espaço idílico, né, que fomentava aí um processo humano e transmissor e principalmente que mudava a sua perspectiva de vida. Então, ele sai da cidade do Rio de Janeiro e envereda-se em busca, né, pela busca da Casa da Madrinha.
E por meio de uma organização discursiva muito bem feita, em que a seleção lexical e de expressões comuns à fala fazem com que a Lígia Bojunga aproxime a realidade da criança, né? E também ao contexto em que ela vive desta realidade. Isso daí é principalmente explorado pela linguagem figurada. Nós conseguimos ver como que a escritora consegue trazer referências do contexto histórico dentro da obra de uma maneira muito leve, mas ao mesmo tempo muito categórica. Se nós pensarmos na época em que este livro foi publicado, por exemplo, a personagem, a gata da capa, simboliza toda a ditadura que o Brasil vivia, né? E toda essa coibição que a sociedade passava. É interessante perceber que em alguns momentos, né, a autora diz que, em relação à gata da capa, que ela buscava e se escondia nessa capa, além de viver escondida em locais afastados, pouco vistos, como em porões, para não ser vista, para não ser percebida. E ela tinha um olhar diferenciado sobre as questões, sobre a realidade, sobre a vida. Por meio dessa personagem, por exemplo, a Lígia Bojunga ela insere gradativamente o leitor nesse cotidiano dos grandes centros urbanos, expondo aí esse sistema social hierarquizante, autoritário e opressivo. E a maneira como ela faz traz clareza a esses acontecimentos que, por meio dessa organização discursiva e dessa proximidade com a linguagem da criança, vai explicitando esses fatos na história, destacando esses acontecimentos passados e relacionando-os ao momento presente da narrativa. Outro fato, né, que chama a nossa atenção quando nós lemos o livro é o caráter realista concedido à narrativa, né? Ao exibir a vida de Alexandre, nós temos ali uma descrição de como era a disputa por um local nas praias, de como ele teve que se desdobrar e ao mesmo tempo criar novas oportunidades para buscar condições melhores e principalmente novos clientes para vender e assim contribuir na renda de sua família. E tudo isso, todas essas descrições que trazem, né, à luz quem era, como vivia, a situação, a desigualdade, a miséria, a pobreza, elas se contrapõem à bravura, à coragem do Alexandre, né, que não desiste, que vai atrás, que luta por essas melhores condições. E a sua coragem chama atenção, porque é a mesma coragem que vai incitá-lo a deixar a família e todo esse cenário para trás e buscar uma nova perspectiva de vida na casa da madrinha. Então, é a coragem que transpõe essas adversidades e o faz deixar aí o seu lar e caminhar rumo a esse desconhecido. Fato, né, que se contrapõe na narrativa quando Alexandre encontra Vera, uma outra criança que tem uma realidade totalmente diferente da dele, né? Vera possui uma família estruturada, com condições socioeconômicas e afetivas distintas das de Alexandre, e o encontro desses dois personagens na obra representa essa fronteira que separa esses dois mundos, que revelam essas problemáticas sociais que perpassam a narrativa e, ao mesmo tempo, mescla como a fantasia é o elo, como a fantasia conecta, porque esses dois personagens, embora totalmente antagônicos, foram conectados pela capacidade da linguagem, de fabular, de fantasiar, de criar novas possibilidades, né? Então, a linguagem como novidade, principalmente como simbolização, ela rompe esses paradigmas e estimula, né, a imaginação como uma forma de ampliar esses horizontes dos sujeitos e incitá-los a buscar realidades distintas da sua. Nesse sentido, a fantasia é um recurso que a Lígia Bojunga usa, né, para que as crianças possam se encontrar e se orientar diante dos seus conflitos, diante das situações vividas, em busca de uma realidade diferente, de maneira que o medo não há limite de propiciar ou de buscar situações novas, né? Pelo contrário, eles enfrentam o medo, eles vencem o medo pela coragem da busca de uma liberdade, da busca de transpor aquela realidade.
E é por meio dessa exploração do simbólico, da fantasia, da imaginação, da fabulação, que os problemas cotidianos das crianças são expostos em diálogos ou em observações em contextos que as cercam, né? Por exemplo, a narrativa é construída com vários flashbacks em que nós temos a história da Vera, a história do cavalo, a história da gata, a história da casa da madrinha, de Augusto e do próprio Alexandre. E essa peregrinação pela casa da madrinha vai trazendo todas essas narrativas que se engendram, que se amalgamam, né, metonimicamente, como a necessidade de todos, tanto adultos quanto crianças, de se alimentarem desses sonhos, de se alimentarem dessas buscas e se movimentarem para a realização e para a realização principalmente desses objetivos. Então, Alexandre representa metonimicamente esse olhar e essa visão de que a fantasia, o sonho deve ser buscado, deve ser... alguma coisa deve ser feita para que isso aconteça, para que eu consiga a realização dos meus sonhos. E Alexandre, junto com o Pavão, com Augusto, com a Vera e a gata, ele vai se deparar com várias adversidades como qualquer um. Mas, imbuído daquela coragem, ele tem a determinação para conquistar e conseguir a sua liberdade. Então, mesmo encarando a miséria, a exclusão escolar, os estereótipos sociais, a desestabilização familiar, a desigualdade social, o julgamento alheio, o trabalho infantil, o medo, a solidão, ele não sai, né? Ele não se separa da sua determinação e da sua vontade, que é buscar uma realidade diferente, que é libertar-se de todas essas questões, né? E a casa da madrinha é um espaço simbólico que representa toda essa luta e essa liberdade e essa conquista em uma nova vida, em uma nova perspectiva. Então, tudo na casa, na descrição que o Augusto faz em Uma Noite para Matar a Fome do Irmão, é encantado, é fantasia, né? Que é uma característica das histórias infantis que a Lígia Bojunga se apropria nos seus textos, né? Na casa, nós tínhamos um armário que dava roupas, outro que dava comidas e que se recompunha ali automaticamente. E todas essas coisas, essas questões, elas fazem parte da realidade pobre do menino que morava nessa favela e que teve de abandonar os seus estudos para trabalhar e principalmente para ajudar nas despesas da casa. E representam, então, a libertação, né? A transposição para uma nova vida, para uma nova perspectiva. Uma outra característica que nós encontramos na obra é a antropomorfização, visto que as personagens Pavão e Gata da Capa apresentam como vítimas inocentes de uma sociedade que lhes oferece 3 possibilidades de convivência. Integrar-se ao sistema aceitando as suas regras, quando em um dos flashbacks em que nós temos a descrição da história do Pavão e da Gata, nós vemos que essas 3 perspectivas se colocam, né? A primeira de integrar-se ao sistema, aceitando essas regras, ou viver à margem da sociedade, isoladamente dos grupos, estabelecendo as suas próprias regras e tentando se adaptar a essas exigências. E a terceira, sair dessa sociedade e empreender-se, né, por uma nova busca condizente com os seus valores desejados. E essas relações dicotômicas, elas mostram como o pensamento infantil e o adulto são manifestados pelas condutas e pelas falas dos pais e das pessoas que cercam esses personagens, tanto o Pavão, quanto a Gata da Capa, quanto o Alexandre, quanto a Vera. E principalmente, né, como que o personagem Alexandre vai se adaptando a todas essas questões que lhe são intrínsecas, mas que nunca deixa de ter em mente e ter o foco do que ele busca, do seu maior desejo, que é a libertação, que está aí na casa da madrinha. Então, conforme Marcel argumenta, né, o espaço fantástico do livro, sem restrições a esse universo limitador do adulto, influencia a construção dos sujeitos. E nesse caso, né, o Alexandre, por meio da fantasia, se constrói como um ser que também possui um lugar no mundo, até então proibido.
Ele vence os seus próprios medos, encontra novas perspectivas e controla, né, de certa maneira, toda essa dinâmica social ao enfrentar todos os problemas, todas as mazelas que surgem no meio da sua trajetória, no meio do seu caminho. Além disso, no universo criado por Lígia, né, no livro A Casa da Madrinha, Alexandre ele perde o medo, ele torna-se um homem por inteiro, devido a principalmente dois personagens que influenciam essa volição, o irmão e a professora, que metonimicamente representam aí a família e a escola. Então a Lígia, ela cria uma família tipicamente brasileira, marcada por essa desestrutura. Se nós pensarmos que o pai do Alexandre era bêbado, que a mãe trabalhava, que uma irmã se casou, que ele trabalhava desde cedo para ajudar nas despesas, e essa substituição dos laços afetivos em prol da sua própria sobrevivência, né? Primeiro ele encontra na professora esse olhar, esse afeto, esse carinho, e em seguida no seu irmão, que é o maior exemplo que ele tem. E nós destacamos aqui outro papel, né, que é a autonomia do Alexandre, tanto nas suas ações quanto na sua própria volição. E tudo isso, todas essas questões são permeadas pela imaginação, pela fantasia, da contação de histórias que o Augusto fazia, desses mundos ficcionais que o Augusto criava para que o Alexandre pudesse dormir mesmo com fome, mesmo com a barriga no fundo. E é interessante perceber como essas histórias contadas, elas movimentam, né? Elas fazem essa mola girar e principalmente elas trazem uma novidade, uma nova simbologia, uma nova fabulação e uma incitação a um ser estar diferente. E é isso que traduz o livro da Lígia Bojunga. Assim, em A Casa da Madrinha, né, nós percebemos o discurso e a utilização desse discurso metafórico como uma espécie de ponte entre o real e o irreal, o fantasioso, né, e a realidade. Como uma operação muito bem sucedida dessa fusão do real e do imaginário, como destaca o próprio Malheiros, né, em que ele diz assim, ó, suas histórias fundamentalmente enraizadas na realidade lançam mão da fantasia tanto para criar o estranhamento, que permite a visão de situações de outro modo por demais dolorosas, como projetar a superação de conflitos. Na análise que nós fazemos do livro, né, o fato que se destaca é que a autora enfatiza a liberdade de Alexandre, que após aprender e compreender essa distância que separava esses mundos adultos e infantil, ele não permite que a sua liberdade seja cerceada, né? E por meio dessa imaginação e dessa fantasia fértil, ele adquire a coragem que ele necessita para vencer todas essas adversidades. Assim como a Maria Zaira Turchi fala, né, no livro, que a literatura infantil brasileira desse período, e principalmente a literatura infantil brasileira, ela tem sido capaz de resgatar a história, de caminhar pela metaficção historiográfica, trazendo esses discursos dos excluídos, dos esquecidos, e por caminhar nessa diversidade ética, cultural brasileira, ela dá espaço para a criança de imaginar, de construir a sua própria subjetividade e lidar com essa afetividade, recuperando aí a esperança e a alegria, porque ela penetra nesses espaços vazios e constrói seus próprios sentidos. E nesse mesmo olhar, Simone Lopes, né, na dissertação sobre o tema de 2011, sobre a Casa da Madrinha, ela argumenta que a fantasia não faz surgir outro mundo, ela convive harmonicamente com os elementos do mundo real. Ela funde-se ao imaginário, permitindo que os pequenos, né, imaginem, fantasiem, vivenciem e experienciem, né, esses outros mundos, essas novas possibilidades, sem, porém, saírem completamente deste. Então, isso que o forma, isso que o faz crescer enquanto ser humano. E esse procedimento ele é muito recorrente na obra da Lígia Bojunga, que não crê na separação entre temas adultos e infantis. Ela ressalta, né, que as narrativas, mesmo situadas no reino da fantasia, elas conseguem trazer para as crianças as verdades de um mundo cruel, seja a morte ou outros temas tabus,
a injustiça social, o alcoolismo, e incitá-los, né, à formação, à construção de uma nova visão, de uma reflexão e de uma nova personalidade dessas crianças. Então, assim, essa problemática social em seus textos é voltada pela perspectiva filosófica de ser estar no mundo, né, em que o homem questiona sua própria existência e todas essas mazelas, essas virulências, elas são enfocadas justamente para formar, para trazer essas novas perspectivas e atingirem aí o particular, chegar ao indivíduo e formá-lo, né, enquanto ser histórico, social e individual. Então, como Alexandre, né, vivia, e aí nós vamos para a nossa segunda obra, para o nosso estudo comparativo, a partir desses recursos que nós mencionamos da Lígia, né? Assim como Alexandre, que vivia numa família desestruturada, com pai alcoólatra, com mães e irmãos que trabalhavam desde cedo para ajudar aí no contexto familiar, na novela O Filho do Pinguço, né? Publicada em 1983 por Alciene Ribeiro, o tema do alcoolismo também se faz presente. Na verdade, ele motiva a escrita, a trama, né? E principalmente ele tem a função de expor todos esses conflitos humanos que são gerados a partir da convivência com uma pessoa alcoólatra, né? Como que o alcoolismo ele gera diversos conflitos e, de certa maneira, conduzem aí a família, a estrutura familiar. Então, essa novela ela foi publicada neste período de efervescência da literatura infantil e juvenil no Brasil, em 1983, como eu falei, e ela circunscreve-se no espaço da casa e das suas redondezas no decorrer de um feriado prolongado, para contar a história desta família e de como as relações que as engendram estão relacionadas à figura do pai, um alcoólatra, né? A respeito da novela, a Maria do Socorro Pereira Soares Rodrigues do Carmo, em dissertação sobre o tema de 2018, ela menciona que o narrador, denominado como onisciente neutro, caracteriza a personagem pai como um alcoólatra, fumante e desleixado. E é muito interessante como a escritora vai trazendo a figura do pai, desse sujeito desleixado, alcoólatra, ao vazio que o cerca e ao vazio que domina a casa, né? A pesquisadora, né, continuando o que a pesquisadora diz sobre a obra, ela menciona que a personagem do filho, se o pai é desleixado, alcoólatra, fumante, a personagem do filho é descrita como uma criança que vive sempre com medo, angustiada por causa do pai, com medo do que isso pode causar, dos problemas que isso pode acarretar, né, dentro de casa, e principalmente com medo do julgamento, né? E a mãe, por outro lado, é uma mulher frustrada, vivendo uma vida que não sonhava, né? E sempre almejando uma nova perspectiva, uma nova vida que não a do marido bêbado, sempre indesejável, né? E dentro do livro nós temos outras personagens secundárias, mas que reforçam, né, esse caráter desestrutural e principalmente esse vazio e os conflitos que o alcoolismo traz na vida de uma família. Juliana Morim, né, ela afirma que Alciene, né, que a respeito dessa obra de Alciene, já no título nós temos o drama do vício do álcool, né, filho de pinguço. Olha a conotação que esse termo tem, pinguço, né? O alcoolismo ele é denunciado aí com uma força altamente poderosa que cria uma outra significação, que amplia essa pluralidade de significados e traz aí um universo ficcional muito próprio, muito específico e altamente relacionado com essa sensibilidade, com essa acuidade poderosa da visão de mundo, criando aí um narrador que evita pré-julgamentos e adere emocionalmente ao drama das personagens, principalmente ao do filho, né? O narrador, ele se aproxima muito do que a criança sente, do que ela vê, de todos os receios e de todas as agruras que ela sofre por ter um pai pinguço. Então, o enredo evidencia ao leitor essas complicações emocionais no comportamento da criança,
que está vitimizada, que é vitimizada pelos efeitos do vício do pai e, como consequência, tem uma autoestima muito baixa, que vai acarretar dificuldades nos seus relacionamentos e principalmente na inferiorização que ela se dá, né? E ela se sente humilhada por todos, tanto em casa quanto pelos amigos, ela não se sente pertencente ao grupo de amigos que ela tem e sonha em ser o amigo, né? O Fran, que era mais comunicativo, que todo mundo gostava e principalmente que a prima olhava com olhos diferentes. Então, todas essas relações são permeadas pela figura do pai e pelas sensações e pelos sentimentos que ela gera nesse convívio, né? Então, o termo pinguço, como eu já falei, que compõe o título, né, elucida essa maneira depreciativa, elucida como o vício, né, esse estado mental, psicológico, torna-se uma degradação do ser humano, principalmente da figura paterna, né, que vai se desdobrar em vários conflitos familiares. A questão de pagar as contas, a questão de não ter um momento de paz, a questão de não ter uma afetividade, uma vida mais carinhosa, mais harmônica, mais comunicativa, em que as personagens dialoguem e exponham, né, essa vida familiar. Pelo contrário, nós temos seres individualizados que vivem coletivamente dentro da casa. Então, toda essa conotação acerca do termo pinguço, né, traz esses conflitos familiares e todas essas situações desafiadoras que o cercam por meio de uma linguagem muito direta, muito fluida, muito enxuta e principalmente com muitas expressões características da idade, se nós formos pensar na criança, e muitas expressões do linguajar adulto mesmo, né? E como uma novela, essa é outra questão que nos chama a atenção, e aí eu vou fundamentar as características da novela e relacionar com a obra a partir dos dizeres do Maçom Moisés, que ele diz assim, que toda novela projeta-se para esmiuçar um quadro típico, a começar pela ação. E é interessante perceber que nós temos pelo menos 8 quadros na novela, e eles estão relacionados à ação do pai pinguço e do pai alcoólatra, né? E de como essa ação da bebida, do alcoolismo, repercute em várias questões sociais, seja dentro de casa, seja no relacionamento com os amigos, seja no relacionamento com os familiares, seja no relacionamento com os estabelecimentos, por exemplo. Então, a novela, na perspectiva do Maçom Moisés, traz esse quadro típico, a começar aí pela ação, que é essencialmente multívoca, polivalente, ostentando essa pluralidade dramática. E ela constitui-se, né, de uma série de unidades ou células dramáticas encadeadas e portadoras de começo, meio e fim. E o que a espinha dorsal é o alcoolismo, é este tema de como ele gera todos esses conflitos que são expostos pela escritora nesses quadros que eu mencionei, que trazem aí essa pluralidade dramática da vida de seres que estão ao lado de pessoas alcoólatras, né? E segundo Maçom Moisés ainda, a novela, né? E na novela, cada unidade, ela não é autônoma. A sua fisionomia é própria e resulta de um particular, de um conjunto, de tal forma que separada dela não tem razão de ser. Por outro lado, a retirada de uma dessas parcelas acabaria comprometendo a progressão em que se inscreve, e é exatamente o que nós percebemos na leitura de Filho de Pinguço. E essas células dramáticas, elas são dispostas linearmente, uma após a outra. Entretanto, essa linearidade, né, não se trata de uma sucessividade rigorosa, visto que as células não formam comportamentos e compartimentos estanques. O novelista, ele não esgota o conteúdo de uma unidade antes de passar a seguinte. Via de regra, né, deixa uma semente de drama que virá a constituir os próximos episódios, os episódios subsequentes, e isso é o que a Alcione faz, né? Ela vai tratar essa sucessividade, essas células dramáticas e como cada uma dessas células contribui para a sequência e para a progressão narrativa. E diante disso, né, dessa característica da novela, nós temos essa pluralidade dramática que concede ao texto um tom de drama,
de mistério, né? E além disso, oportuniza a escritora valer-se dessa ação narrativa para explicitar essas mazelas, esses enclausuramentos, esses desajustes e principalmente essa crítica, né, social, humana, vivenciada por muitas famílias e, consequentemente, desencadeadora de vários ser estar no mundo, né, como nós percebemos pelo filho, um indivíduo totalmente amedrontado, tímido, com uma autoestima muito baixa. Então, o primeiro parágrafo do texto, né, da novela, já deflagra, traz questões e circunscreve as ações narradas ao tempo e ao espaço, em que as ações descritas imprimem esse ritmo acelerado da história. Eu vou ler aí o primeiro parágrafo para vocês. O pai abraçou um menino, um cheiro forte de suor, cachaça e cigarro. Ê, filho, dá um beijo, falou apertando o garoto. Ele arranhou a boca na barba, retribuiu o abraço, um pouco de medo. Tem medo dele falante assim. Se não bebe é outro. E aí não tem susto, mas gostosura de ser, um sossego bom. Mais tarde, o pai fica bravo, já sabe, costume. Então, olha a percepção que a criança tem, né? O que é o sossego? Olha como ela vai definindo esses sentimentos que lhe pertencem, mas que são difíceis de denominar por uma criança, mas ela já sabe por todas essas vivências que esse contexto familiar vivenciado dentro dessa situação do alcoolismo engendra nela, né? E é outra questão importante, né? Abraçou, falou, arranhou, retribuiu. É a exploração desses tempos no tempo pretérito. E nós podemos ver essa associação com tempos que estão no presente, já sabe, né? E aí ele vai mencionando e vai articulando esse pretérito com o presente como uma forma de evidenciar todos esses fatos vividos em um passado muito próximo, mas que estão totalmente relacionados ao presente, que se projetam no presente. E essa recorrência também é bastante percebida pela figura do narrador, que, embora predominantemente em terceira pessoa, com onisciência, né, focaliza a figura do menino para apresentar aí uma visão 360 da cena descrita e esmiuçar o olhar da criança em relação às condutas dos adultos e principalmente em relação a essa questão, a esse tema. A focalização do menino, né, reforça aí o sentimento de solidão, os receios e a avaliação que a criança tem em relação a essa agressividade, a essa conduta do pai, da vergonha que ele tem, por exemplo, de comprar cerveja fiado, né, cerveja e cigarro fiado no bar da esquina, das queixas que a mãe faz a ele, sozinha, com as parentes, né, e do medo da família se desfazer. Do pecado, e é interessante que em alguns momentos ele conversa com Deus expondo todos esses problemas, mas pedindo perdão por pensar dessa maneira, porque ele não quer o mal do pai. E todas as comparações que ele passa com os amigos. Ou seja, tudo isso simboliza esse território contestado que a literatura infantil e juvenil da época traz para a cena literária, como uma literatura de contestação, como uma literatura de denúncia a esses temas tão importantes e que aproximam, que simbolizam pela linguagem e pela maneira de simbolizar. Então, na obra O Filho do Pinguço, né, a figura do pai representa esse autoritarismo como resquício desse sistema patriarcal e reafirma esses padrões da figura masculina no contexto familiar e social. Vou ler novamente um trechinho para reafirmar tudo isso que eu mencionei com vocês. E principalmente, atentem-se à linguagem mesmo, à seleção vocabular, de como ela é fluida, de como ela é densa, mas ao mesmo tempo, como ela traz essas expressões desse contexto coletivo, né, para aproximar aí. Aí, bichão, é isso aí. Tem só é de defender a raça. Eu vou, se tiver vontade de ir. Estão pensando o quê? Que tô por baixo da carne seca? Que ele tem de mandar falar de novo? Homem que é homem de verdade não dá confiança pra continha de nada. Porcaria, escuta só, porcaria de conta. Nunca dei o cano em ninguém, falo e provo. Tem cara aí que briga pra me servir. Escuta só, briga pra ter eu como freguês. O que há?
tenho conta no banco, não preciso pendurar em nenhuma espelunca de ponta de rua. Meu crédito na praça é ilimitado. Escuta só, ilimitado, diz bem alto. Aqui nós reproduzimos a fala do pai em uma das situações em que ele pede para o filho buscar, né, comprar fiado, cerveja e cigarro, e o dono, né, do bar, ele reforça que o pai tem que pagar, em que não da próxima vez que o pai pague ou traga o que deve. E o pai se dói com toda essa questão e tem toda esta fala. E essas expressões informais, essa linguagem fluida, reforça essas características do novo naturalismo, né? do neonaturalismo, que a partir dessa linguagem coloquial, simples e direta, descreve esses vícios e essas mazelas humanas como forma de defesa dessas classes minoritárias. E isso é um fato que diferencia, né, do naturalismo de 1870, com Aloysio Azevedo, Raul Pompeia, por exemplo, né, no Curtiço e no Ateneu. E esse novo naturalismo que Alcione se vale para escrever essa obra, né, esse fundamento, é uma das leituras teóricas que podemos fazer, traz esse neonaturalismo como um espaço desnaturalizado de todo o cientificismo que caracterizou o naturalismo, né? E definindo-se por carregar consigo essa forte crítica social, objetivando aí um realismo bruto e ao mesmo tempo corrosivo, efetuada da maneira mais chocante, né, direta, agressiva. Nós temos ali todas as cenas narradas e descritas como um murro no estômago, em que o leitor e espectador sente esse golpe de realidade que se dá através de todos esses artifícios literários, linguísticos que nós mencionamos, e evidenciam todas essas mazelas, todos esses problemas, toda essa problemática social. Além disso, exemplificam a miséria e as intrigas como temas constantes, para exibir como os desvios de comportamento do homem são influenciados pelo meio em que ele está inserido. A esse respeito, né, a estudiosa Cibele Fátima do Prado, em trabalho dedicado ao tema, em 2016, mostrando aí a novela O Filho do Pinguço com esse olhar neonaturalista, né? Ela afirma que o lançamento do livro repercutiu intensamente na época, pois representou uma nova forma de arte se posicionar em face do leitor infantil. E isso a Laura Sandrone também reforça quando ela fala da coleção Pinto, né? E de como alguns livros dessa coleção resgataram algo do naturalismo do século XIX por escolher essas temáticas de situações problemas da sociedade contemporânea e dos temas considerados tabus para o público infantil. E é justamente essa caracterização que os estudiosos chamam de neonaturalismo, pois traz temas correlacionados com os do naturalismo ao apresentar o homem com comportamentos sociais desajustados e como esses comportamentos eles desajustam, né, todo um contexto. E a linguagem naturalista, né, usada na literatura naturalista, é em geral mais coloquial, mais simples, mais direta, descreve esses vícios e essas mazelas humanas, usando essas expressões vulgares, e nós encontramos isso na novela O Filho de Pinguço, de Alcione, e além disso ela expõe esses crimes, essas intrigas, como temas constantes, né? Mostrando esses desvios dos comportamentos do homem e como eles influenciam o meio social em que ele está inserido. Ao atualizar esse conceito, né, no final do século XIX, do século XX, perdão, a escritora imprime em sua narrativa esse tom de denúncia, esse tom de contestação, esse tom de protesto, e nesse sentido, né, muitas obras elas vão deflagrar a realidade social contemporânea em que o escritor ele se posiciona como um cientista social que investiga e analisa a realidade indo direto à fonte. Aí, retomando o que nós mencionamos na aula anterior, uma das funções que a Alcione vê para a sua literatura é a de sugerir. E aqui no livro nós temos essa sugestão colocada em várias perspectivas, na perspectiva da mãe, do pai, do filho, dos amigos do filho, do dono do bar, das cunhadas, dos parentes. Então, assim, todas essas perspectivas trazem uma visão 360
de toda essa conduta, de toda essa vida cercada pelo alcoolismo. E a esse respeito, né, a Cibele do Prado ainda argumenta que dar visibilidade, né, a essas questões, a esses problemas sociais, é um traço neonaturalista da literatura contemporânea infanto-juvenil, que é exemplo de Alciene e de outros escritores da coleção do Pinto, né, trazem, por exemplo, como a Alciene fez, esse alcoolismo como um fenômeno complexo que tem que ser atingido e é atingido significativamente e atinge a sociedade significativamente, e a autora, ao trazê-lo como tema, retrata com exatidão essa dura realidade como uma espécie de ambientação social do brasileiro e de todas as contradições, de todas as violências que estão relacionadas a essa ação, a esse fato. No caso, né, da escritora Alciene, nós temos aí esse enfoque ocorrendo nesses aspectos desagradáveis da condição humana e de como, né, ele ocasiona esses desvios de comportamentos provocados pelo alcoolismo. Nós temos aí a divisão do livro em 8 partes, em 8 quadros, né? Eu já mencionei isso quando nós falamos sobre a questão da novela, e essas 8 partes, elas reiteram essa intencionalidade comunicativa de retratar com exatidão as situações vividas cotidianamente por esse menino, bem como as percepções geradas, né, que podem ser sentidas e percebidas por todos. E em relação a isso, a Cibele menciona que a literatura de Alciene parece propor lições, mas coloca problemas de forma dialética e cumpre funções estéticas formativas para além do discurso ideológico ou de intenções moralizantes. E a gente consegue perceber todas essas questões, né, pela não nominalização das personagens centrais. Nós temos, a maioria dos outros personagens tem nomes, mas o pai, a mãe e o menino não tem. E essa função, né, ela coloca em evidência a ação narrada no comportamento das personagens, expondo aí a ação, a relação, a função, a hierarquia e principalmente os estereótipos presentes. Esses paradigmas que, por essa conversa informal da mãe com as irmãs, do filho com dos colegas, né, vão esmiuçando esses paradigmas sociais e desvelando essa condição da criança diante dessas agruras sentidas e vivenciadas, além de percebidas. Além disso, né, significam essa individualização dos sujeitos que exercem essas funções coletivas, mas estão dissociados no enfrentamento do problema que os tocam. Como eu já mencionei, né, nós temos seres individuais vivendo coletivamente em uma casa, cercados pela questão do alcoolismo e enfrentando problemas de maneira individualista, né? E um outro recurso que a escritora se vale, né, para construir a novela é a circularidade, né? Então a circularidade ela está presente na narrativa e ela chama a atenção pelo fato de como o vício e o alcoolismo incrusta, né, e determina esse contexto familiar e também a própria situação narrada, porque a primeira e a última cena do texto ocorrem na sala, com a figura do pai bêbado, reverberando a frieza e o vazio do lugar. E, consequentemente, como essa figura, né, essa imagem, ela modifica outros espaços da casa, porque o filho está no quarto e na cama da mãe sobra lugar. Então, essa circularidade mostrando que essas ações, elas são rotineiras, elas são contínuas e elas determinam, né, essas condutas, é uma outra característica que a autora se vale, né, na organização do seu fazer artístico para evidenciar essas questões. Se nós pensarmos, né, nesse processo comparativo que nós delineamos como espaço e movimento das nossas aulas, dos nossos encontros, diferente de Alexandre, que encontra na fantasia, no devaneio, esses caminhos para driblar as intempéries da vida, o filho de Pinguço, ele é tímido, ele é temeroso, ele é receoso, visto que a conduta do pai alimenta o medo da mãe ser maltratada, dele não ter outras condições, não ter uma família ali.
e principalmente do pai falecer e da falta de recurso que a família enfrentará diante disso tudo, né? Então, o olhar da criança, essa temática do enclausuramento social, mostra-se mais uma vez presente nas obras da escritora como uma forma de denúncia, de conscientização dessas coerções sentidas, vividas e impostas pelas realidades das minorias brasileiras. O olhar da criança, né, dessa cena doméstica e da sua própria realidade, da sua própria condição, potencializa essa falta de perspectiva, de animosidade, de afetuosidade das relações que a fomentam, né? E a consequente valorização da força, da brutalidade da figura masculina, que deve provar a sua honra pela força, né? E é interessante que ele se vê fazendo algumas ações e tendo algumas atitudes do pai. E sobre isso, né, a Maria do Socorro, que eu já mencionei antes, ela afirma que a criança é a principal vítima dessa convivência paterna, porque ela é obrigada a frequentar ambientes nocivos à sua infância, ao buscar bebida e cigarro para o pai e a repetir tudo aquilo que tem ouvido no seu cotidiano. Como no momento em que vai ao bar, quando indagada, recorre à mentira para se livrar do momento de vergonha pelo qual passa. Então, essa carência familiar e afetiva amalgama, né, esses seres cindidos, fragmentados, que se configuram pela frustração, pelos sonhos e perspectivas muito singelas que os condenam ainda mais. Então, nós temos, diante da mesma situação, ou de situações muito parecidas que as duas escritoras trabalham, né, e trazem, duas possibilidades totalmente diferentes, né? Então, dessa forma, nesse mundo de palavras, nessa combinatória de signos, o leitor ele vai se alfabetizar, vai ler o mundo e decifrar a sua própria existência. E as obras analisadas, elas explicitam, de um lado, as adversidades e esses temas considerados tabus na literatura, entremeada pela coragem e fantasia como força propulsora para a mudança de perspectiva e para a projeção de um futuro diferente, como nós podemos e vimos, né, na leitura que fizemos do texto A Casa da Madrinha. Mas, por outro lado, se nós pensarmos em Filho de Pinguço, né, de Alciene, nós temos aí a exibição dessa realidade como forma de denúncia, de crítica, de exposição rica e fiel dessas senzalas sociais que trazem, né, que são expostas ao conhecimento pela conscientização dessas outras realidades que figuram e constituem as relações humanas. Assim, né, se em Lígia Bojunga a fantasia incita o ser a ter coragem e buscar um ambiente familiar mais seguro, em Alciene, né, nas palavras, trago novamente as palavras da Maria do Socorro Carmo para dizer que em Alciene ela crê na literatura em sua mutação. Por isso ela faz da literatura um meio para que haja uma queda de braços com a vida, em que o indivíduo termine sempre vencedor. Da denúncia que configura em suas obras, chama seus leitores para refletirem sobre suas ações, e que essas meditações, né, os leve à mudança de suas atitudes, cuja felicidade seja a principal busca e conquista. A denúncia que Alciene apresenta em suas obras são gritos por socorro de uma sociedade oprimida por esses desmandos causados pela infelicidade do ser, para que possa mudar aí sua história de angústias e anseios e possa ter aí uma vida próspera e feliz. Então, o nosso objetivo de hoje era trazer esse estudo comparativo e verificar como essas duas autoras, e principalmente como texto literário, dessa linguagem inovadora, dessa linguagem que simboliza, aborda essa temática e principalmente tece relações diferentes, imbuídas de um fazer artístico literário diferente. Então, espero que vocês tenham entendido, estou à disposição para dialogarmos, para conversarmos sobre essas e outras obras desse período pós-lobatiano que marca a literatura infantil, e estou aqui para que vocês possam tirar dúvidas, trazer complementações, outras percepções, e é isso. Até a próxima semana, até o nosso terceiro encontro. Tchau, tchau!